O nome Donald Trump provoca reações fortes de ambos os lados, mas e se eu te dissesse que, independente dele ter sido uma das peças-chave em 2025, existe um ponto que grandes investidores estão de olho e isso tem determinado bastante o rumo do mercado nos últimos 12 meses. Então, vem comigo. Olha só, o Trump, mesmo sendo um crítico declarado do Bitcoin em um passado não tão distante, em 2025 ele impulsionou o mercado com diversas mudanças. Então, tudo começou com a sua campanha pró-cripto no momento em que concorria à presidência dos Estados Unidos lá em 2024. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. I pledge to the Bitcoin community that the day I take the oath of office, Joe Biden and Kamala Harris's anti-crypto crusade will be over. It will end. It'll be done. It'll be done. On day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Agora, com o Trump eleito, presenciamos diversas mudanças no âmbito de mercado. Para começar, nesse ano de 2025, Donald Trump assinou novas ordens, que mudaram a forma como os Estados Unidos lidam com o mercado de criptomoedas. Das mais importantes, ele criou uma reserva oficial de Bitcoin, proibiu a criação do dólar digital, aquele que é controlado pelo governo, e facilitou a vida de bancos e corretoras que trabalham dentro do mercado de cripto. Mesmo não sendo um real fã do Bitcoin, o Trump acabou favorecendo o setor e isso pode sim dar um novo impulso para o mercado das criptomoedas nos próximos anos, não só agora em 2025, como nós já vimos falando sobre preço. The tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. I'd like to see the chart if you have it. Could you bring it up, Howard? This is our great Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thank you. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? Sem dúvidas, esse dia foi histórico, marcou 2025, quando o Trump fez uma das maiores imposições de tarifas da história, só que não foi a primeira vez. Entre 2018 e 2020, ele iniciou uma das maiores guerras comerciais da era moderna, então tarifas foram aplicadas sobre trilhões de dólares em produtos chineses que acabavam chegando lá dentro dos Estados Unidos. E a resposta de Pequim? Tarifas de volta. O mundo entrou em alerta, investidores acabaram buscando mais segurança e algo muito curioso aconteceu nesse período. Enquanto a bolsa americana patinava, o Bitcoin, mesmo com a sua volatilidade, acabou mostrando bastante resiliência. E agora em 2025 as coisas se repetiram novamente. O Bitcoin se manteve sustentável em relação às quedas dos principais índices do mercado americano. Esse ativo digital começou a se destacar como uma alternativa às tensões geopolíticas, como nós temos visto aí desde o início do ano de 2025. Falando sobre promessas de campanha, essas feitas por Donald Trump para o mercado de cripto, parte disso parece ter ficado um pouco ofuscado, com a grande briga tarifária que ele entrou contra outros países ao redor do mundo. Isso acaba nos acendendo um alerta para o que realmente nós investidores estamos focando no estudo dos fundamentos.
o Donald Trump ter feito diversas ordens executivas para o Bitcoin é só a ponta do iceberg que move o mercado de cripto. Então, vem para cá que eu vou te mostrar agora no computador algumas coisas bem importantes que vão além da questão de Trump e as suas tarifas. Primeira coisa, e que é extremamente relevante quando nós estamos comentando sobre o Bitcoin, sobre o mercado de cripto, é a adoção institucional. Tá? Sendo mais específico, companhias públicas e privadas que estão enxergando no Bitcoin uma forma de diversificar o resultado, né, das suas empresas. Então vamos pensar uma empresa que tenha excelentes resultados naquilo que ela se propõe a fazer, de que forma ela pode gerar um valor adicional para seus investidores. O próprio caso da MicroStrategy, que agora, né, a Strategy, como principal ferramenta hoje deles, a aquisição de bitcoins para médio e longo prazo, era uma empresa ali de tecnologia, ainda é uma empresa do setor de tecnologia, de desenvolvimento ali de software, que sempre teve os seus lucros mais consistentes, porém nada tão chamativo a ponto que muitos investidores tivessem interesse de colocar o seu capital naquela empresa. E depois de um tempo, né, que tudo mudou, o lucro que a empresa obtinha através das suas atividades, inclusive capital, né, obtido por meio de emissão de novas ações, debêntures, começou a ser alocado em Bitcoin. E isso chamou muita atenção e hoje a Strategy, detendo ali 538.200 bitcoins em fundo em carteira, começou inclusive a agregar um pouco mais de valor aos seus investidores. A ação disparou absurdo, chegou a entrar para o índice Nasdaq, né, o S100, e isso mostra como o Bitcoin trouxe valor de mercado para essa empresa. Porém, não é só ela, né? A gente está olhando a maior empresa que faz isso ao redor do mundo. Existem diversas outras, como a gente pode visualizar no site aqui, ó, Bitcoin Treasury, vou deixar aqui na descrição para você acompanhar. Nós temos algumas outras que fazem isso, ou que pelo menos são correlatas ao setor de cripto, né? A maior, como a gente está vendo, é a MicroStrategy, com 538 mil bitcoins, mas tem, por exemplo, Metaplanet, lá do Japão, que também está sendo a pioneira nesse setor, com 5 mil bitcoins. Temos algumas outras que são mineradoras dentro dos Estados Unidos que também detêm uma quantidade relevante e são empresas que estão listadas em bolsa. No Brasil, tivemos o primeiro caso e aqui está a Melius, tá? O ticker Cash3, que hoje detém 45 bitcoins. Parece pouco, né? E realmente, comparado aos grandes players, é pouco. Só que para esse case, né, para uma empresa pequena da bolsa aqui do Brasil, 45 bitcoins já é de grande impacto e inclusive em outras reuniões do conselho eles estão considerando incluir isso como parte estratégica da empresa. Recentemente aqui nesse mês de abril, final do mês de abril, nós tivemos o caso do Itaú, né, que vai assessorar a criação de uma empresa focada em aquisição de bitcoins, que pretende ter inclusive mais de 200 milhões de dólares nesse primeiro momento em aquisição de Bitcoin. Sim, nesse caso, né, com a assessoria do Itaú, a parte de investimentos do Itaú seria a maior do Brasil e uma das maiores do mundo nessa parte de aquisição de Bitcoins como parte da sua estratégia. Então o que eu quero mostrar é que, independente do ponto Donald Trump ou qualquer outro governo, mesmo que seja de El Salvador, né, que é pioneiro nessa situação do mercado cripto, do Bitcoin, o que realmente está importando é aquilo que faz parte do nosso dia a dia, algumas empresas, companhias públicas que estão listadas em bolsas, ou até mesmo companhias privadas, aquelas que têm uma composição societária mais restrita, estão adotando essa estratégia para diversificar a atividade delas. Em alguns casos, como a gente visualiza a Metaplanet, né, que é lá do Japão, o primeiro propósito de surgimento dessa estratégia acabou sendo como uma diversificação à moeda deles, né, o iene, que perdeu muita força perante o restante do mundo por um bom período. Né? É mais recente agora que a gente está visualizando o iene se fortalecendo um pouco mais, as medidas do Banco Central do Japão também começou a dar uma mudada nisso. Mas realmente vem sendo uma estratégia muito interessante de diversificação. E tem um ponto que eu acabo comentando bastante, que é
um dinheiro sem fronteira. Bitcoin é um dinheiro sem fronteira e a maior prova disso são esses períodos de conflito que nós visualizamos, como é o caso ali de Ucrânia e Rússia. A Rússia, graças ao Bitcoin ou outras criptomoedas, conseguiu se manter negociando com o exterior, mesmo estando fora do sistema SWIFT, né, da qual permitia mandar remessas, valores para fora da Rússia. Então, graças ao Bitcoin, isso foi muito possível deles se manterem negociando com os seus principais parceiros comerciais, beleza? Em resumo, falando especificamente aqui para você, nós não podemos depender de fatores muito específicos e que dependam de poucas pessoas para que o Bitcoin e outras criptos tenham um melhor desempenho. Então nós temos que olhar para fundamentos específicos dentro disso. Bom, apesar das antigas críticas públicas ao Bitcoin, o Trump, no fundo, é um defensor de liberdade econômica. Todos os passos que ele tomou nos mostra isso. E alguns desses passos tendem a surtir efeito sim dentro do mercado de cripto, como por exemplo a nova administração da SEC, que até pouco tempo atrás travou algumas batalhas contra o setor cripto. E agora tem por objetivo criar um cenário mais favorável ao desenvolvimento desse mercado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para você que está me assistindo? Nós sabemos que o Trump pode não ser o herói das criptomoedas, assim como muitos esperavam, ainda mais com essas brigas tarifárias, mas em um mundo caótico, cheio de ruídos políticos, na verdade o Bitcoin não precisa de aliados, é somente o caos que ele precisa e, é claro, para se validar ainda mais. Então, lá no início, o objetivo sempre foi ser uma nova forma de dinheiro sem um lado ou viés político, e no finalzinho eu deixo uma pergunta para você. Você está pronto pelo que vem pela frente dentro do mercado cripto? Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Me acompanhe também pelo Instagram, vou estar deixando o link aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.